Entrou. Bom, pessoal, você já deve ter lido algumas coisas aí já no próprio grupo de estudos, né? Que enquanto o Esdras foi fazendo, ele foi vendo algumas situações que eu propositalmente fiz acontecer para que vocês entendessem alguns problemas comuns quando vocês vão hospedar um aplicativo, né? Então hoje a gente vai trabalhar em cima um pouco do Tomcat, fazer algumas coisas um pouco além do Tomcat, óbvio, para não ficar muito chata a aula, mas focar mais no Tomcat para vocês entenderem também o que se passa no servidor online. Porque o desenvolvedor não só é para Java isso serve para qualquer linguagem de programação que vocês venham a usar. Não tem que saber apenas programar. Ele tem que saber também lidar com as ferramentas, lidar com as configurações do ambiente local, as configurações do ambiente online, ou seja, o desenvolvedor tem que saber uma gama de coisas hoje em dia. Isso é ruim? Não. Perde o foco? Não. Pelo contrário, é apenas uma questão de treinamento. Muitas coisas são apenas configurações e entendimento delas. Não é algo como é a programação que exige da cabeça de vocês, tá? A gente vai fazer um projeto simples aqui. Vou Pronto, tô ouvindo agora. Vou iniciar um projeto simples, básico aqui. Vou tirar isso aqui daqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês hoje, eu vou até copiar aqui de outro lugar para não dar problemas. Tem problema, vou pegar daqui, ó. Eu vou pegar o source Java aqui, ó. Vou copiar. Vocês podem pegar do seu projeto que vocês estão desenvolvendo aí com JDBC, né? Esse mesmo que vocês estão, inclusive, fazendo upload, pode copiar ele para cá. E aqui também web content. Só tem web, a biblioteca aqui. Já também isso aqui. Para registrar um novo aplicativo para que vocês não tenham que mexer no atual. Só. Deixa eu só trocar uma coisa aqui. Até que eu pegue um dia só para ver essa parte de JDK aqui desse danado. Ok, vou pegar a foto de conexão. Tá. A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é aprender uma configuração específica que se faz no Tomcat, que é chamado de pool de conexões. Na verdade, não serve só para o Tomcat. O pool de conexões ele serve para qualquer servidor Java. A diferença em si é que cada servidor Java tem uma forma de configurar, obviamente. Quando vocês desenvolveram o aplicativo em Java de vocês, o problema que vocês estavam tendo no começo, e ainda tem, né, quem fez bastante testes, é de abertura e fechamento de conexão com o banco de dados. Isso é chato. Gerenciar isso é complicado, porque uma vez que você abrir e fechar errado, em qualquer momento do aplicativo, você pode gerar aberturas infinitas lá no servidor online e o seu aplicativo uma hora parar de funcionar. O André já presenciou muitas vezes o cliente falando: qual é o problema que vocês estão tendo? O problema é dele.
Mas ele está falando que o problema é nosso. Qual é o problema que a gente está tendo? O problema é dele. Está abrindo conexão e não está fechando. Aí você fala que tem vazamento, fala para ele usar pool de conexões, dá algumas dicas e aí, mesmo assim, o cara muitas vezes não faz corretamente aquilo que você pediu para ele fazer. Para início de conversa, a gente tem que saber onde nós vamos colocar a nossa biblioteca JDBC. A biblioteca JDBC que está dando pau aqui no meu Finder. Tá. A minha biblioteca JDBC, a minha do MySQL aqui, ó, tá vendo? Que poderia ser de qualquer outro banco de dados, obviamente. Inicialmente eu preciso colocar ela disponível se eu vou usar pool de conexões no meu Tomcat. Isso é feito aqui, ó, onde está a instalação do Tomcat no diretório de bibliotecas, do Lib aqui, ó, Libres, né? Aqui, ó. Oi? Aqui, ó. Tá. O que é um pool de conexões? O Tomcat, né, assim como outros servidores Java, consegue fazer uma ponte entre o seu aplicativo e o banco de dados. Ele fica como intermediário. E como intermediário, assim que você inicializa o contexto do seu aplicativo, ele já tem ali pré-configurado a chamada para quando aquele aplicativo está em execução, de quantas conexões ele deve realizar, tá, entre mínimo e máximo no banco de dados. O Tomcat faz isso, não o seu aplicativo. Isso significa que o seu aplicativo apenas tem que chamar o Tomcat e dizer: sabe aquela conexão? Pois é, entrega uma para mim. Assim que o seu aplicativo para de usar, o seu aplicativo simplesmente não chama mais o Tomcat e até aí tudo bem. O Tomcat é quem se responsabiliza por trabalhar com o banco de dados. Ou seja, ele vai inicializar uma quantidade X de conexões que você vai configurar e se precisar de mais, até o máximo que você também vai configurar, ele vai chamar. Então, quando você não chama mais a conexão, isso não vai interferir em nada na configuração e no chamado entre o Tomcat e o banco de dados. Então, seu aplicativo sempre vai recorrer ao Tomcat, que vai te fornecer uma das conexões que ele tem aberta com o banco de dados para você usar. Assim que você para de usar, você não precisa dizer para ele: olha, fecha a conexão, beleza? Não precisa se preocupar com isso. O Tomcat vai estar sempre trabalhando com o banco de dados e é ele que está se comunicando com o banco de dados e você não precisa mais se preocupar com essa parte de conexão. Tá? Isso é bom, porque evita que você deixe abrindo sem parar e esquece de fechar, e também ajuda você, de repente, fechou num lugar errado, tentou abrir de novo, deu um problema, não funcionou mais, e aí dá um erro lá, porque não está conseguindo trabalhar com a conexão que teoricamente deveria estar aberta. Enfim, evita os erros que a gente tem de abertura e fechamento de conexão num aplicativo. Como é que eu faço isso? Bom, inicialmente nós vamos ter que configurar o Tomcat aqui, já que a gente vai rodar aqui dentro do próprio Eclipse, para trabalhar com esse Tomcat aqui, ó. Lembra que ele faz uma instância e joga essa instância um diretório separado? Eu preciso que ele lide com essas bibliotecas aqui, ó. Inclusive com as minhas personalizações aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o meu Tomcat aqui, ó. Eu vou dar um duplo clique aqui, tá? Para ele abrir as configurações gerais, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Uhum. E vou, né? Se vocês quiserem ver também, ó, eu tenho essa opção aqui, ó, com direito do mouse properties, na janela de properties, eu tenho como fazer um switch location também aqui, ó. O padrão é aquele do workspace, não é? Quando eu coloco o switch, ele altera
para a versão local. A versão local que eu me refiro é a local da sua máquina. Tá? Então, Properties, com direito do mouse, aqui em Servers, né, na View Servers. Properties, ele vai estar em General. Location está aqui, ó, está escrito geralmente Workspace, Metadata. Switch Location, ele vai passar a usar o Tomcat que nós temos aqui. O meu Tomcat, por exemplo, está aqui, ó. Tá vendo? O caminho físico dele está aqui, ó. Tá? Esse é o meu Tomcat. Quando eu dou um duplo clique nele aqui, eu tenho as configurações dele que eu preciso alterar. Por quê? Porque ele sempre está trabalhando naquele meta space. Eu não quero trabalhar lá. Eu quero trabalhar onde o meu Tomcat está instalado, tá? Que vai ter aqui, ó, Server Path, tá vendo aqui, ó? Onde o meu Tomcat está instalado fisicamente. E onde que ele vai fazer deploy? Eu também tenho que informar para ele onde ele vai fazer deploy. Eu quero que ele faça deploy no Web Apps para que eu possa trabalhar diretamente com o Tomcat. Quero que ele faça deploy aqui, ó. Tá? Olha lá. Deploy path aqui, ó. Calma aí, muito rápido. Isso vai possibilitar que o meu aplicativo opere naquele servidor com aquela biblioteca ou aquelas bibliotecas que eu vier a colocar diretamente nele, tá? Vocês vão ver que se vocês quiserem trocar a porta, a minha tá trocada aqui, ó. Configuração. Cara, você pode repetir aí como que eu faço aí? Que eu não peguei não. Duplo clique. Ok, não, beleza. Até aí foi. Aí você vem aqui, ó, Deploy Path. Primeiro você marca essa opção, né? Use Tomcat Installation, porque senão ele vai usar o do Workspace, tá vendo? Okay. Não modifica o Tomcat instalado. Eu quero que ele controle o Tomcat instalado. Um Tomcat de desenvolvimento, né? Tá, eu vou lá no duplo onde eu instalei ele, beleza, espera aí. Ctrl S ou Command S para salvar as alterações realizadas. Depois vocês peguem o que tiver de aplicativo aqui, removam, para que vocês possam colocar na nova localização. Como que salva aí no Mac ou é? Command S. Command S, ok. Parece um asterisco aqui em cima, sempre que você edita, né? Então você sabe que ele está não salvo. Beleza. Tá. Você vai fazer o quê? Que ele trabalhe com o Tomcat, que a gente está configurando para trabalhar com pool, que é esse arquivo aqui. Tá? Até aqui, parte Tomcat. Parte Java, pool de conexões. A primeira parte que eu vou fazer aqui é o context.xml. Ele deve estar dentro de metainf. Tem esse diretório aqui em web content, metainf. No seu aplicativo não existe web content, né? É a raiz do seu aplicativo, teria que ter um diretório ali escrito metainf, tá? Eu vou criar um arquivo aqui chamado context.xml. O Eclipse também dá a opção de você criar o XML lá no... Em vez de file que nem você foi, se você for em outros, ele tem Aí XML. tem lá... Sim. Dá muito trabalho. Bom, o que eu vou passar para vocês agora, eu não vou digitar. Que aí já seria o máximo para mim em ter que fazer isso. Não, vai tomar banho. Eu já fiz isso muito na vida. Chega. Vou pegar aqui do próprio Integrator, que tem essa dica, tá? Para os clientes.
que reclamam tanto, enche tanto o nosso saco, tá? Aqui. O meu não apareceu para editar como você tem lá. Eu criei um arquivo .xml e O meu apareceu não para editar aqui. Não sei. não apareceu para editar, eu não entendi. Ele não apareceu. Ele abriu. Você cria o arquivo, ele abre. Então, mas ele não. Eu vou dar um print com ele aqui. Não sei o que poderia ser. Aí eu já não sei o que poderia ser. Lá embaixo não tem duas abas? Design e Source? Você está em Design. Não em Source. Esse context você vai ter que você está criando. Vai ser o mesmo que eu editei para poder acessar as fotos lá Sim, da pasta? só que esse é um tipo de recurso. Tem vários tipos de recursos que ao longo do tempo eu vou passando para vocês. Tem vários. Esse aqui é um de conexão. Aquele lá é de mapeamento e etc. Eu vou explicar cada um para você. Espero que hoje. Eu tenho que colocar no mesmo context ou eu tenho que criar outro arquivo? Não, no mesmo. Você só adiciona, no caso, como você está usando o mesmo, você só adiciona esse trecho aqui, ó. Copia e cola para mim aí no Skype, por favor, para mim copiar e não digitar isso aí tudo. Claro. Valeu. Só que eu vou digitar mais algumas coisinhas depois, tá? Já vou avisar. Tá bom. Já vou avisar. Acho que alguém já colou aí. Valeu. Alguém colou. Bom, o context é um arquivo especificamente criado, o context.xml, especificamente criado para uso no Tomcat, tá? E não serve para outros servidores Java. E isso que vocês estão vendo não é universal na Java EE. Pertence exclusivamente ao Tomcat. Tá? Futuramente eu vou mostrar os outros servidores Java, cada um tem o seu modo de configurar. Mas esse é exclusivo do Tomcat. Bom, esse arquivo, óbvio, eu coloquei aqui. A gente vai ter que fazer algumas modificações para que se enquadrem, né, na nossa realidade de conexão. E eu vou explicar algumas coisas, embora, deixa eu ver aqui, o wiki, eu tenho outro aqui de pull, esse aqui é um antigo, tem um outro de pull aqui, que é até melhor que esse daqui, deixa eu ver. Não. Eu acho que eu tirei, na verdade. Deixa eu ver. Acho que aqui tem uma explicação. Isso, aqui tem uma explicaçãozinha que é bacaninha pro usuário aqui, ó. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, tá? A Integrator disponibiliza para os clientes, mas isso aqui não tem nenhuma relação com hospedagem. Na verdade, isso daqui é uma forma de tentar ajudar o usuário que tem problemas de abertura e fechamento com conexões. De tanto reclamarem, a gente acabou criando tutoriais para isso. Tá? Bom, o context em si, ele é formado de vários nodes, né? Vários nozinhos XML, onde você coloca ali configurações específicas para
o aplicativo, tá? Então, deixa eu só arrumar algumas coisas aqui, porque isso aqui tem que estar entre aspas, tá? É o correto de digitar um XML. Na hora de colocar no wiki lá, não foi com aspas. Tem que colocar entre aspas essas informações, tá vendo? Porque senão ele dá erro aí. Ele reclama. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com um recurso, resource, que tem uma autenticação no container. Tá? Por isso que eu tenho aqui esse atributo, auth. O name é o nome que eu dou para esse recurso. Geralmente a gente inicia com JDBC. Eu posso ter vários tipos de recursos. Esse é um recurso exclusivo de ponte JDBC. Tá? Então vou chamar ele aqui de JDBC Sistema. É um padrão no desenvolvimento Java colocar o name quando se trata de um recurso relacionado à ponte JDBC, iniciando com o nome JDBC barra. Tá? Mas se eu chamar de sistema só, Edson, então de conexão Tomcat, vai funcionar? Vai funcionar. Tá? Isso aqui apenas estou falando sobre o padrão. Tá certo? Nesse padrão também tem o nome da classe que vai ser usada como recurso. Ou seja, ele vai pegar o nome da nossa classe Java e vai fazer a utilização dela para se conectar com o banco de dados. Por quê? Porque quem faz a interpretação, na verdade, do acesso ao banco de dados é a ponte JDBC nesse caso. Poderia ser um recurso de outro tipo de fonte, que não fosse JDBC. Tá? E aí a classe que você define aqui é a classe no qual o servidor Java se comunica para que ela interprete tanto a comunicação do servidor Java, como também ela possa filtrar e reconverter para um modo como o servidor Java consegue lidar com as informações. Então o servidor Java não entende de SQL, assim como o banco de dados SQL não entende nada de servidor Java. Então essa ponte JDBC, por isso que é chamado de ponte, é o que faz essa interlocução entre um e outro. Tá? E aqui no driver class name é onde a gente coloca a classe relacionada com essa interlocução, é onde vai ter a comunicação, tá? Entre um e outro. Tá certo? Aqui na nossa fábrica de conexão, a gente coloca isso daqui aqui, ó, tá vendo? Ó? Uhum. Tá vendo ele aqui, ó? Eu vou atualizar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. O máximo de conexões ativas, 20. Estou definindo que o máximo que ele vai abrir de conexão é 20. Tá? Inclusive, deixa eu ver se está tudo aqui. Eu não sei se eu botei todas as informações aqui. Eu acho que não. Deixa eu só colocar um negócio aqui. Só um minutinho que eu estou vendo aqui se eu tenho essas informações por escrito para colocar para vocês. Aqui. Inclusive tem umas coisas a mais aqui que eu vou querer mostrar para vocês. Vou colocar. Ver se fica bacana. Dá um pisco. Melhor. Vai. Bom, Max-Idle são conexões que não estão em operação. São chamadas de conexões inativas. É quando você faz um chamado numa conexão
ela é servida e depois ela fica ali inativa, ou seja, ela não está em operação, ela está parada, entendeu? No MySQL, ela fica hibernando a conexão, ela fica ali parada, tá? Estacionada. Inclusive, essas conexões, cada empresa, cada local, possuem, como é que eu posso dizer, suas próprias configurações com relação a cada usuário que estão configurados no banco de dados, que pode ser uns com mais, outros com menos, enfim. No caso do MySQL, existe uma definição geral que a gente configura, que é o máximo de conexões ativas que um usuário pode ter no banco de dados. Tá? Então, quando as conexões não estão ativas, ou seja, você não está selecionando nada, você não está visualizando nada, mas existe uma conexão aberta, tá? No MySQL, esse max idle aqui aparece com a palavra sleep no MySQL. Ou seja, ele está ali parado, hibernando, dormindo, sei lá, esperando que essa conexão venha a ser usada. Tá? Quando você começa a operar com ela, o que ele faz? Ele vai até no máximo 20, ou seja, ele precisa de mais do que essas que estão ativas aí, mas não estão sendo usadas. Sim, qual que é o máximo que eu posso? O máximo 20. Passou de 20 aqui nesse caso, ele daria um erro. Mas como ele gerencia abertura e fechamento, a utilização é só quando você faz a requisição. Então você fez a requisição, antes mesmo dele servir a página para você, a conexão já se encerrou. O seu aplicativo não está mais dependendo do banco de dados para buscar as informações. Então, nesse caso, a gestão pelo Tomcat é mais legal porque ele já pega aquela conexão que você parou de usar, que como usuário 1, e já passa para o usuário 2, para o usuário 3, entendeu? Dinamicamente, sem precisar que você tenha que se preocupar com abertura e fechamento por chamado. Tá certo? Certo. Esse max wait aqui, ó, que é determinado em milissegundos, indica o tempo de espera que a conexão vai ter quando você faz um chamado a ela. Se houver um tempo grande aqui, quer dizer que ele pode fazer uma requisição da conexão, ele espera, o seu aplicativo fica em espera, né, em aguardo. Se demorar muito, mais do que o tempo determinado aqui, ele gera um erro. Fala que a conexão não foi possível se conectar ao banco de dados. Geralmente a gente coloca um valor negativo para indicar que não tem espera nenhuma. Tá? Ou seja, ele tem que buscar no banco de dados e já trazer a informação. Se ele não encontrar, ele já dá erro logo de cara. Não fica esperando, não deixa o aplicativo carregando, entendeu? Que isso é uma coisa importante. O type aqui a gente determina qual que é o tipo de classe, né? A classe que vai lidar no caso, com a conexão com o banco de dados, né? Que nem eu falei, esse recurso é um recurso relacionado a banco de dados. A gente vai usar o Javax, SQL e Data Source. Se fosse outro tipo de recurso, seria uma classe específica que saiba lidar com aquele recurso. Banco de dados, o Javax aí é um indicado. Tá? A URL aqui é a que nós usamos na fábrica de conexão. Essa daqui, ó. Que é o meu banco de dados aqui. Eu vou colocar aqui. Vocês notaram, inclusive eu vou manter isso daqui, ó, que tem um auto reconnect aqui, ó. Isso daqui é próprio do MySQL, tá? Essa opção aqui, ó, na conexão JDBC. Isso aqui é próprio só para o MySQL. Ó. Significa o quê? Que se tiver algum problema de alguma conexão se perder, ele se auto-reconecta novamente. Por quê? Porque o Tomcat não lida só com a abertura e fechamento que ele faz. O Tomcat também lida com, quando se usa o MySQL,
com aberturas e fechamentos de conexão que o MySQL faz. Essa opção aqui, ó, cria conexões sleeps no MySQL. E essas conexões sleeps no MySQL têm um tempo de vida, que por padrão no MySQL é de 8 horas. Eis que nasce um problema. Depois de 8 horas, se não estiver nada sendo usado, né, se aquela conexão não foi requisitada durante esse período, o MySQL descarta elas. Que é o que acontece quando vocês ouvem, tanto o André como o Diogo, no dia seguinte, quando eu vou abrir meu aplicativo, dá um erro. Aí eu tenho que reiniciar o Tomcat e volta a funcionar. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Várias. É porque essas conexões que ficam aqui, ó, no idle, tá? Que ficam funcionando, mas estão dormentes, o cara para de usar o aplicativo às vezes 6, 7 horas da noite. Entendeu? E só volta a mexer no aplicativo 6, 7 horas da manhã. Ou 8, ou 9, não sei quantas horas fica parado ali. Então quer dizer que aquela conexão que ele abriu, o MySQL vai descartar. Quando o cara faz uma requisição do sistema, o MySQL vai chamar essas conexões que estão em sleep aqui, ó, que o idle foi configurado. Aí ele não acha. Entendeu? O Tomcat não acha. Não acha e dá uma exceção. Por quê? Porque ele não vai abrir novas. Ele está querendo lidar com aquelas que ele já tinha deixado aberto ali, esperando. Aí gera erro. Tá? A gente vai ver como contornar. Bom, aí eu tenho aqui o usuário. Não sei porque o usuário está em ordens diferentes, mas tudo bem. Usuário, tem a senha minha aqui que eu uso. Vocês colocam de vocês, obviamente. Nesse caso da URL que você colocou ali, até o aula servlet, depois vem o auto reconnect. No meu caso, a conexão tinha um use time zone, lembra? Ah, tá. Nossa, não precisa se preocupar com isso aqui, não. Não? Ah, beleza. Não. Pelo menos não por enquanto. Não por enquanto. A gente usava lá porque dava um problema local, né? Não lembro exatamente o que era. Era relacionado a configurações de data, essas coisas, né? Mas na maioria das vezes não é necessário. O meu tá dando um erro aí. O seu aí já tirou o xizinho lá, né? Claro. Só vai dar erro se tiver na abertura e fechamento do aspas alguma coisa que esteja fora do padrão do XML, entendeu? O erro aqui é da análise do XML quando ele gera. Não era pra dar erro. Aquela primeira linha do XML que é XML versão 1.0, Endcoding, que vai lá em cima, o TF8, não precisa ter? Não, mas o correto é ter. É que eu tô pulando essa ideia. Uhum. Não, é que no meu já tinha e eu não sei se... Mantém. É o correto ter. Ele tá falando isso aqui, tá, gente? Que no comecinho do cabeçalho tem isso aqui para dizer qual que é o tipo de arquivo. Aquilo pariu, viu? Bom, como eu falei para vocês, as conexões elas podem vir a ficarem abandonadas, o MySQL fechar elas e aí você tem que reabrir. Essas demais configurações aqui servem justamente para tratar essa situação. Então nós temos aqui
a remoção de conexões abandonadas, tá? Intervalo de validação, isso aqui é dado em milissegundos. Tá? Esse intervalo de validação serve para ficar validando se a conexão existe. Como é que ele valida se a conexão existe? Através do validation carry. Ele faz esse select 1 aqui, ó. Se vocês quiserem ver como é que ele se comporta no MySQL, vamos ver aqui o terminal. Fechar as telas em acesso aqui. Ó. Tá vendo? Select 1, ele só retorna 1, tá vendo? A execução ocorreu com sucesso. Tá? Então, ele fica jogando essa validação aqui de vez em quando para saber se esse idle aqui, tá? Essas conexões que ficaram ali dormentes, né? Esperando um chamado, elas ainda existem. E ele leva esse tempo aqui para fazer novamente uma validação. Então ele fica lá validando para saber se a conexão existe, para daí então fornecer para você. Se a conexão não existe, ele faz a remoção do que não está mais operando. Entendeu? Então quer dizer que quando ele faz a conexão com o banco, ele faz uma espécie de cache internamente no Tomcat, que vai definindo quais que ele está trabalhando. À medida que aquela conexão não responde, ele faz a remoção e cria uma nova, para que você possa utilizar sempre uma conexão que nós chamamos de conexão saudável, que te retorna informações. Tá? Aí vocês têm aqui, que nem eu falei, todas essas aqui são validações, ó. Teste um borrow, teste o idle, tá vendo? São todas que, quando você deixa como true, ele faz uma validação antes de ser usado no pool. Se ele não validar, ele tira do pool e pega outro. Então a ideia desses validadores é justamente fazer sempre a validação se existe ou não, para daí então ele pegar e exibir para o usuário. Eu não sei se eu expliquei tudo isso no nosso wiki. Eu acho que algumas coisas assim, outras, mas tudo isso daqui, pessoal, tá na documentação do próprio Tomcat, tá? Tem mais coisas lá, muito mais relacionado ao pool de conexões. Isso é exclusivo do Tomcat. Não tem nenhuma relação com o pool de outros servidores Java. Cada um tem um modo de lidar com a chamada ao servidor Java e, aliás, do servidor Java com o banco de dados, né? Cada um tem o seu modo de lidar entre um e outro. Quanto maior o número de validações, mais garantido é que a sua conexão, ao ser pega, está saudável. Então, se essa configuração que eu estou passando aqui por padrão gerar algum erro, porque vocês deixaram ela lá, ficou ativa, mas daí no dia seguinte vocês começam a trocar os valores de intervalos, de validações, tá? Que esse aqui, ó, o tempo do intervalo está muito grande, diminui o tempo, entendeu? Aí ele faz mais validações, faz mais verificações e etc. Então são detalhes específicos para que o seu pool trabalhe saudavelmente, para não fazer igual alguns usuários chegam para a gente e falam: eu tenho que todo dia reiniciar meu Tomcat no início do dia. Ou então tem cara que chega para a gente e fala: como é que eu faço para automatizar o restart automático do meu servidor Java todo dia, tal hora da noite? Por quê? Porque ele está justamente querendo evitar este problema que ocorre aqui. Tá certo? Tempos de validações e tudo mais.
Mas é tudo questão de configuração, que eu não falei para vocês. Tem que saber o que está configurando para configurar certo. Aí ele vai fazendo as validações e vai, tá certo, existe. Então eu sirvo para o usuário. Se não existe, descarto. Tá, valida uma nova. Aí ele valida uma nova. Ele pega, fez aquela validação, mostrou, tá tudo ok, tá ok, não tá, e etc. Tá? Então ele vai fazendo esse monte de microvalidações. Como é que eu uso esse recurso aqui assim que ele é construído dentro do Tomcat? Eu tenho que criar um WebXML, aí eu vou criar um WebXML mesmo para trabalhar com ele. Gerar o WebXML aqui. Nesse caso, eu preciso do Deployment Descriptor para trabalhar com o JDBC. Só detesto o tempo que ele fica lendo aqui. Esse WebXML dele é lento pra caramba, pra tudo. É horrível. É horrível. O que nós vamos colocar... Como é que você fez para criar ele, ou é? Direito do mouse aqui. Aí você vai e manda gerar. Aqui, ó, Generate, Deployment, Descriptor, Stub. Só que ele é horrível isso. Eu prefiro muitas vezes fazer na mão. Agora eu fiquei na dúvida se ele vai fazer, já fez. Tirar essa monte de tranqueira daqui que não estou usando. Tá. O que vocês vão fazer agora é usar estes nodes aqui, né, XML, que é a chamada do recurso. O nome que eu dei para o recurso lá, ó, que é JDBC/sistema, que está aqui no context, é o nome que vocês colocam aqui em has/name. Aqui, ó. Esse nome aqui é o nome dado aqui has/name. Tá diferente o seu. O seu lá tá sistema, tá faltando alguma letra, não tá? Parece. Não sei se eu tive impressão. Que não vai bater o nome, ó. Ah, não, eu tive impressão errada, tá certo, né? Sistema. Tá certo. Beleza. Ok. O tipo SQL, a autenticação em aplicação, o uso da aplicação. Eu não estou detalhando muito isso daqui, porque a gente vai fazer a parte de segurança, não hoje, tá? Que a gente vai configurar o Tomcat. O Tomcat não acaba por aqui. A gente vai configurar o Tomcat para trabalhar com segurança do aplicativo. Sabe essa parte de login sem que vocês fizeram? Dá para fazer essas configurações no Tomcat. O Tomcat gerenciar se um usuário X tem acesso àquela área, se ele não tem, se ele pode editar, se ele não pode. O próprio Tomcat dá para fazer isso com banco de dados. Então, algumas coisas eu vou meio que falar por cima, tá? Que nem essa parte aqui, é só para vocês saberem que é autenticação em nível de aplicativo. Depois a gente vai detalhar, vocês vão ver outros detalhes, aí vai ficar com mais sentido fazendo isso na prática. Por enquanto, não. Ponto final. O importante é saber esses dois itens aqui, que é o nome do recurso e o tipo de recurso que você está lidando, que é um tipo de SQL Data Source. Ok, até aí, perfeito. Funcionando, pelo menos a chamada até o recurso. E o meu aplicativo, como é que ele faz uso deste recurso? Eu vou ter que trocar, se você quer usar pool de conexões, a fábrica de conexões, ela tem que ser modificada. Aqui ela faz a operação com a conexão, eu iniciando e eu fechando a conexão. Pois é, isso vai mudar. Então eu vou criar aqui, ó. Uma chamada a interface connection, né? E vou mandar criar um construtor aqui
construtor. E neste construtor eu vou chamar o initial context. GTX, que assim não precisa escrever tudo. Atenção, ó, Javax name, tá? Essa classe aqui, initial context, essa classe, ela é responsável por ler as propriedades encontradas aqui, tá? No contexto da minha aplicação. Isso aqui não é exclusivo do Tomcat, tá? Isso aqui é para ler o que está configurado aqui, ó. Tá? É para ler essa parte do arquivo aqui, tá certo? É essa a intenção ali. Chamar a interface data source. E aí eu quero que ele leia essa parte aqui, ó. Tem que colocar esse nome inteiro aqui para ele ler o recurso inteiro. Importa, ó, o data source é de Javax SQL, tá? Data source. Então eu chamo context lookup e nesse método aqui, ó, lookup, eu tenho que colocar essa string aqui, ó, tá vendo? Java, comp, env, esse aqui é o nome que eu dei, tá? Então o nome que eu dei tá aqui, ó, depois do env barra, tá? Eu coloco o nome jdbc barra sistema. Isso aqui é obrigatório, tá? É quando ele faz a leitura lá do meu arquivo aqui, né? Para localizar o recurso que eu quero, exatamente o recurso que eu quero, para operar no meu código aqui. Aí eu atribuo a conexão. Para ele pegar a conexão. Deixa eu ver se ele faz os catches para mim. Será que ele faz? Agora aqui no get connection, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele retornar a conexão. Eu vou tirar esse static daqui. Com isso, eu não vou precisar mais me preocupar com o fechamento. Se fechar tudo aqui, essa parte aqui do com close aqui, ó, tá vendo? A conexão, eu não vou precisar realizar isso. Tá? Nunca. Então todas essas partes de conexão não precisa mais usar, então. Fechar a conexão.
Não, o fechar a conexão lá embaixo, não. Nessa parte do conclose aqui, ó. Tá? Isso aqui não precisa. Agora, o fechar, os demais fechar, sim. Um não tem nada a ver com o outro. Um é de conexão, o outro são de recursos. Os recursos, quando você fecha, eles liberam memória. A conexão, quando você fechava, ele liberava o acesso que você fazia ao banco de dados, que cada acesso que você faz é uma thread, né? E essa thread, ela fica ali funcional. Deixa eu ver se tem alguma aberta no JavaWorld, aí eu vou mostrar para o Esdras ver como é que é. Você e o André e o Diogo já sabem como é que é, né? Vocês já viram um monte de vezes isso. Vocês têm um ativo aqui. Tem muito tempo. Deixa eu. Tá com public key? Não. Acho que não. Deixa eu. Cada conexão ativa aparece aqui, ó. Tá vendo, Esdras? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô Isso olhando aqui é aí. uma thread, ó. Tá vendo? Então, quando você faz um monte de abertura, eu sei que é você, que aparece o nome do seu usuário, o nome do banco aqui, ó, tá vendo? DB? Aparece o nome do banco, e aí fica aberto. Essas threads aqui, entendeu? Então você não precisa se preocupar mais com o fechamento, ele vai manter em aberto aquilo que ele está em pool, né? Ou está usando, ou não usando, mas está em pool ali, e vai manter ali parado, estacionado, até que você faça a chamada ao recurso. Chamou o recurso, né? Ele pega aquela conexão que ele deixou já ali reservada, serve a informação que você pediu e mantém ali ainda em funcionamento para servir outros. Por ser um pool, tudo isso é muito rápido, né? Porque já está aberto, ele não faz aquela chamada para abertura e tudo mais, já está aberto, entendeu? Ele só pega, te serve a informação e devolve depois o recurso que ele não estiver mais usando. Então, esse tipo de chamada é mais atômico, entendeu? Você não precisa chegar e chamar. É a mesma coisa que você ir num restaurante, você pegar um cardápio para escolher e aí você pedir para o garçom ir lá fazer o pedido na cozinha para poder, sabe, esse processo todo? Imagina você fazer um pedido direto para a cozinha, entendeu? Me traz tal coisa. Ou seja, você só está passando para ele a informação que tem no catálogo, o select ali. Já está direto na cozinha, não tem um intermediário, o garçom. Ele já traz direto a informação, entendeu? Então é mais rápido. O processo é mais rápido. Até da operação com banco de dados. Trocar isso daqui, obviamente, também implica mudanças no DAO. Tá? O DAO também sofre mudanças nesse momento. Aqueles módulos de baixo lá que você falou do fechar a conexão também vai mudar o. Você vai Não, você tirar pode esse. você vai manter ali porque eles não são todos usados, entendeu? Mas uma parte é. Então você mantém. Pode deixar do jeito que está, que não tem erro. Entendeu? Mas aqui, por exemplo, na hora de chamar, aí já tem mudança, né? Aqui, ó. Porque aqui, como já não é mais estático, eu não posso mais chamar. O certo de fábrica de conexão, né? É ser estático, porque a gente faz essa chamada atômica aqui, né? Não faz o NIL nem nada. Mas, por questões de como a gente está operando com a abertura lá do nosso chamado ao pool, assim que é chamada a classe, a fábrica, a conexão, ele já inicia o pool, né? Então,
Eu dou um new aqui para iniciar o pool. E aqui onde aparece desse jeito, nosso original, eu vou trocar para fábrica de conexão.get conexão, para ele pegar a conexão. Então, a partir daí, o resto permanece a mesma coisa, não muda nada. Legal. Tá? Só que o seu Finder lá, você coloca fechar a conexão, né? No seu Tem que Finder. tirar, né? Tem que tirar, no seu tira. Por isso que De esse aqui todos não tem. De que todos tiver, que tem né? o seu todos que tiver o Aham. fechar a conexão. Ele vai Entendeu? Que você administrar usa isso aqui. sozinho, né? Isso. Isso aqui você não precisa mais. Ó. Isso aqui morreu. E que eu não copiei em cima. E Google. Wi-Fi. O que é? Eu não copiei aí, peraí. Não, eu só estava mostrando só. Aqui eu estou usando uma exception genérica, né? Mas geralmente ele dá erro de name exception, tá? Então se você usar uma específica aqui, ele provavelmente pode, se quiser usar o throws, né? Você vai ter que usar as outras exception que ele pediu aí. Eu estou usando uma exception genérica, então só coloco ali exception, acabou. Eu não preciso nem ter lá embaixo, no final, aquele void fechar a conexão lá, né? Que eu tinha Aqui um não. aí embaixo, né? Nem vou chamar mais ele, né? Não precisa mais dele, exato. Você não vai chamar mais ele. O resto você chama. Que nem eu falei, isso aqui, ó. É o Fechar statement. prepare statement. Não estou me referindo a fechamento de conexão. Eu estou me referindo a um fechamento de recurso. É diferente. Tá? Uhum. A conexão, nesse caso, vai ser gerida pelo Tomcat. Morre ali o meu problema. Aqui, ó, eu tinha fechado a conexão meu, eu deixava externo. Não existe mais. Assim que eu faço lá uma instância de DAO, ele já pega a minha conexão, né, lá do pool, traz para mim as informações e aí me permite trabalhar com o meu aplicativo. Lembrando que a biblioteca do MySQL, a biblioteca JDBC, que é o banco de dados MySQL que nós estamos usando, deve estar dentro do diretório lib do Tomcat obrigatoriamente. Se não estiver lá dentro, obviamente você vai pedir um pool de conexões para o Tomcat, o Tomcat não vai conseguir abrir, porque ele tem que entender aquele recurso que você colocou. Se ele não entender aquele recurso, ele não sabe como lidar com ele. Então ele precisa daquela biblioteca ali para ele entender o recurso que ele está operando. Nesse momento, vocês já podem executar, eu acho que não esqueci de mais nada, acho que não tem mais nenhum erro aqui, né? Tudo no ar. Aí vocês podem executar, que deve funcionar. Tá? Lembrando que o Tomcat aqui eu troquei, né? Não está mais no Tomcat geral, né? Ele está usando o caminho agora aqui, quando ele estiver executando, ele está executando no caminho daquele que eu tinha criado, né? Tá dando algumas exceptions aqui, mas é de aula. Isso aqui. Aqui no deploy de aula 25. Você não tem nada disso aqui, é outra coisa. Mas tá aqui, ó. Tá vendo o caminho que ele tá dando? Diretório de instalação de aplicativo base e tal. Ou seja, ele tá usando aqui o Tomcat que eu tenho configurado aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, no Web APPS, eu vou encontrar aqui, ó, aula 34, ó, que ele jogou aqui para mim, tá vendo? Que dispensa eu ficar procurando lá no MetaInf as informações. Legal. Bom. Tá vendo? Agora ele usou o pool
E o pool chamou aqui a conexão. Deixa eu olhar aqui online, ó. Que ele tá chamando online, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o meu aqui, ó. Olha o meu aqui. Tá vendo? Olha lá aí, Sleep, ó. Que eu falei pra vocês. Olha o Sleep aqui, ó. Eu já tinha um aqui com Sleep, né? Que eu não sei o que é isso aqui. Pra falar a verdade, não sei. Mas tá um aqui. Tem algo executando aqui com o nome Integrator. É seu, André? Acho que é seu. Não é, o meu tá no outro servidor, não tá nesse daí não. Ah, não? Não sei o que é esse Integrator aqui, não. Mas beleza. Esse aqui é o meu. Eu sei que esse é o meu. Tá em Sleep aqui porque ele abriu, não estou usando e continua executando aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Legal. Tá ali. Tá vendo? Tá ali. Tá certo? Do mesmo jeito que funciona local, funciona online. Você pode fazer o Warfile, subir lá. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Pode subir lá numa boa que vai funcionar. Tá? Que vai funcionar o de vocês também online. Funciona local, funciona online. A diferença é que quando vocês forem subir online, como o banco de dados está na mesma máquina que o aplicativo, troca esse IP aqui por localhost, tá? Digita assim, ó, localhost, tá certo? Para não ter erro também, que às vezes você deixando o IP aqui, vai que a sua conexão tem algum bug, algum erro, ele vai bloquear o próprio IP da máquina, o MySQL. É muito lindo isso. Então, para evitar esse problema, coloca localhost ali. Quando vai subir, né? Quando vai fazer o deploy lá online. Aí vocês fazem o deploy online para vocês verem que vai funcionar do mesmo jeito. O meu Tomcat não tá nem subindo, ele tá dando um erro. Então, ó, ele só vai dar erro se houver aplicativos antigos aqui. Quando a gente trocou, fez as configurações novas. Não, eu deletei tudo. Eu deletei inclusive o Tomcat e criei um novo, né? Pra mudar a configuração dele. Só verifica. Deixa eu parar ele aqui. Mas ele não tá nem subindo, o Tomcat. Só verifica o seguinte aqui, ó. Se foram mantidas as configurações, como eu falei aqui, ó. Tem que estar lá, ó. Take Control, Tomcat Installation. Sim. Porque se ele estiver buscando alguma coisa, dá uma olhada nos caminhos, se ele não está buscando alguma coisa referente ao local antigo dele. Porque antes de dar essa aula para vocês, hoje eu não quis passar vergonha, tá? Hoje eu testei isso, só para ter certeza de todos os bugs. Eu falei, eu não vou passar vergonha. Tem coisa que eu não. Isso aqui eu não mexo, tá? Só para vocês entenderem, eu não mexo nisso. E vocês não vão mexer nisso por muito tempo. Estou ensinando aqui coisas do Eclipse, mas eu ia dar aula hoje, eu estava pensando em dar aula hoje com o Maven já. Mas eu falei, não, Maven é meio chatinho, tem um monte de detalhezinho. Vou deixar uma aula só para Maven, né? Separar Tomcat de Maven. Aí eu vou ensinar vocês a fazer projeto em Maven. Quer dizer que esses projetos que vocês desenvolvem aqui no Eclipse, o jeito de trabalhar com eles vai morrer. Aí vocês vão trabalhar de uma forma profissional. Como é que o desenvolvedor Java opera? Como é que ele faz um aplicativo? É através do Maven. Deploy através do Maven, entendeu? Aí vai meio que morrer isso aí. É que o Maven eu tenho que ainda dar umas atualizadas em algumas coisas aqui. Como o Maven, eu tenho de conhecimento umas configurações mais antigas que eu anotei, obviamente, que eu não tenho de cor. Eu só tenho que ver se o plugin que antigamente a gente usava para se conectar com o Tomcat era uma gambiarra. Eu não sei se hoje já está tudo ok. Tinha uns detalhezinhos, né, que eu lembro que eu tinha que fazer para funcionar 100% no Tomcat. Eu só tenho que ver se ainda tem isso ou se já está mais fácil. Entendeu? Mas até aí, é por isso que eu já também não quis passar muita coisa do meio, porque vai tirando as coisas que você sabe. E aí você tem umas situações que você não está acostumado, dá problema, aí você passa vergonha, né? Aí passa vergonha, né? O senhor tá dando erro de quê? Fala que não tá conseguindo executar? Eu gerei um monte de problemas no meu para falar quais problemas pode acontecer com uma pessoa quando for configurar essa porcaria aqui. Né? Não, tá falando que o servidor Tomcat ele falha no start mesmo, ele nem leva, nem abre. Aqui, ó, uma coisa interessante. Quando você clica aqui, Open Launch Configuration, também vi isso.
clica aqui, ó. Você Peraí, vê deixa eu onde é? ver esse Open Launch. Ah, tá, achei. Aqui. Tá Aham. vendo? Você vem aqui em Arguments. Você Aham. vai ver aqui, ó, os argumentos que ele usa para executar o Tomcat na localização que eu quero. Sim. Essas informações, elas foram colocadas aqui, ó, embaixo em Server Locations. Tá vendo aqui, ó? Server Sim. Path, Deploy Path. Aqui, ó, estão as configurações que ele passa nos argumentos da inicialização do Tomcat. Dá uma olhadinha se está exatamente desse jeito aqui, ó. Se está certinho os caminhos, né? De Tá cada um. certo. Tá. Inclusive, essa configuração que você fez do Tomcat hoje, eu já fazia de usar no caminho do Tomcat do Windows, porque aqui já dava pau antes para mim, se eu não fizesse isso. Tá. Mas mesmo É assim eu melhor. refiz, mas tá dando, começou a dar um problema que não dava. Parou de subir, não sei porquê. Deixa eu ver. O Diogo não falou nada, dele deve ter funcionado primeiro, de prima hoje, né? O meu também funcionou, um milagre. Não, o meu subiu. Subiu de boa. O Diogo não tá tendo mais problema, eu já tô começando a ficar assustado. Algo não está certo. Ou algo começou a dar certo, não sei. Não sei. É melhor ficar com a segunda opção. O Diogo é mineirinho, ele come quieto. Daqui a pouco você vai ver só, o negócio tá... Tô estranhando, né? Não falou nada dessa vez, né? De novo, né? Tem dia que é o André, tem dia que é o Esdras, né? E sempre é no Diogo, mas agora, de primeira, você começa a ficar meio assustado. Faz o seguinte, Esdras, remove tudo, remove o aplicativo e dá um start no Tomcat só para ver se ele inicializa. É o que eu fiz. Não, ele inicializa. Eu acabei de rodar ele sozinho, ele roda. Ele não tá rodando, é o aplicativo. Então, pode ser que na hora de executar o aplicativo possa ter algum erro no seu context aí. Não tem O meu erro? context tem meu context não tem nada indicando errado, mas ele tinha aqueles dados então, aqueles dados lá pode não estar tá com interferindo, caminho, né? não tá com caminho. Comentar é assim, ó, por enquanto. Que eu vou falar sobre ele também daqui a pouco. Comentar é assim, ó, coloca tal, aí você não remove nada, tá vendo? Você comentou. Uhum. Comenta aquela parte lá, só deixa JDBC por enquanto. Aí vai a segunda parte depois que eu vou passar para vocês. Desgraçado. É isso mesmo. Era isso mesmo, rodou normal. Bom, beleza, gente. Vou falar agora um pouco sobre a outra parte relacionada a imagens. Meu de imagens não está neste. Obviamente, eu estou fazendo um separado do outro, né? Então, a parte de conexão de banco tá tudo bem para todo mundo, né? Tudo certo, ok. Então, o problema fechou aqui. Estou fazendo tudo separado, que é melhor para vocês aprenderem por exemplos, né? Agora vamos à parte de imagens da aula de upload. Aqui eu só tinha Deixa eu ver como é que eu tinha feito, né? Você tinha me passado, era isso aqui, do upload. Que eu tava mais no meu arquivo. Não, eu tô vendo como é que eu fiz o aplicativo. Eu fiz o aplicativo.
Ok. Quando nós fizemos na aula passada o aplicativo, um dos detalhes que eu falei para vocês era de jogar o aplicativo, o arquivo, os arquivos, para fora do servidor Java, né? Até mesmo primeiro para fora do aplicativo em si, que é o ideal, mas também para fora do servidor Java, porque você pode vir a instalar um novo servidor Java, o que geraria um problema, um transtorno imenso, se você salvar dentro do servidor Java em algum lugar os seus arquivos, as suas imagens. Inclusive e exclusive, né, é possível que num futuro vocês possam querer separar isso, colocar os arquivos em outro servidor. Alguns usuários usam muito a Amazon para salvar somente arquivos, né? Então vocês podem querer jogar recursos fora do seu serviço, né? Mas aí entram outros detalhes que não é só Tomcat. Mas enfim, como é que eu faço para ler estes recursos, tá? Aí eu vou falar um pouco do online aqui. Vou abrir aqui o Javold. Vou aproveitar e parar essa gravação para ficar 2 vídeos, né? Acho que fica melhor.